Saudações, amigos! Saudações, fãs de esporte! Saudações, fãs dos esportes universitários! Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação! Estamos chegando hoje novamente pelas ondas sonoras do CollegeCast via os nossos agregadores, né? Os locais onde nós estamos como agregador de podcast, mas também aqui no YouTube, nas plataformas de vídeo, para falar de um tema, de um assunto muito legal. Afinal, nós estamos passando aí da metade da temporada regular do College Football. Oficialmente, 8 rodadas já foram disputadas, se a gente considerar a semana 0 como uma rodada, né? Enfim, tem jogo, é uma rodada. A gente está chegando no final da temporada regular e a gente vai fazer hoje uma espécie de College Cast Awards. A gente vai falar aqui da nossa seleção, dos melhores jogadores universitários até agora na temporada, o Mid-Season All-American do College Cast. Então já chega aí, a gente separou uma listinha dos principais jogadores posição por posição e a gente vai debater aqui. A gente até sabe quem que o outro votou, mas a gente ainda não debateu. A gente preparou esse vídeo e, enfim, esse programa especial pra gente debater e pra gente definir quem que vai entrar na nossa seleção final. Então a gente ainda não tem definição de muitos atletas, aqueles que não foram unânimes, a gente vai debater aqui para discutir quem entra, quem fica fora. Tô aqui com o André e o Gabriel. Andrezito, muito boa noite. Grande prazer. A gente vai fazer hoje algo que a gente ama, falar groselha e debater. Boa noite, Pinho. Boa noite, Gabriel. Hoje é dia de falar quem tá jogando bem, quem tá jogando mal. Brincadeira, só quem tá jogando bem. Discordar um do outro, né? Que, obviamente, eu já olhei já o que vocês colocaram e falo assim, cara, não, vocês estão surtando. Mas vocês também devem ter olhado a mim e ter falado assim, bom, esse cara tá maluco, tá vendo alguma coisa que ninguém tá vendo, ou simplesmente tá vendo fantasmas jogarem no lugar com o nome de algum atleta, né? Dito isso tudo, é bom estar com vocês. É bom, eu vou dar um spoiler, fazer um back-to-back, né? 2 programas no mesmo dia. E é isso. Vambora que daqui a pouco vai ter análise de jogadores aí pra vocês. Pois é, né, Gabriel? O André deu esse spoiler, a gente tá fazendo esse programa só nós três aqui nesse momento. Mas isto porque o resto da mesa ainda está se preparando para a gente fazer o episódio da preview da rodada que vai começar. Ou melhor, que já está começando, já tem jogo rolando nesse momento. A gente está gravando aí na terça-feira à noite. Então é back to back. Já tô aqui, ó, na base da latinha do Red Bull pra gente fazer esses back to back. Vambora. Boa noite, Pinho. Boa noite, André, galera do YouTube. E o Ministério da Saúde adverte, não sigam as dicas do Pinho de saúde, tá? Porque ele tem 24 anos e a mente dele é de 80, o corpo dele tem 300 anos. Então não sigam as dicas de saúde dele. Hoje a gente vai... A gente só tem um unânime. Se você pegar toda a lista de todo mundo que fez o time do meio da temporada, eu vi ali que é unânime para todos. Que não tem discussão. Que ele cresce. Ele cresceu nessa temporada. Mas ainda... Vamos segurar um pouquinho ainda. É isso, sem mais delongas, vamos embora então. Bom, eu vou começar a ler aqui a minha lista para preparar as pessoas para elas já começarem a xingar a gente. Então vamos lá. Lista de Matheus Pinho começa com quarterback Michael Penix Jr. Seria o meu escolhido neste momento até para o Heisman Trophy e também para ser o quarterback dessa nossa seleção de All-American da Mid-Season. Inclusive, o Gabriel deu spoiler, ele é o cara que apareceu em todas as listas. Na minha, na do Bruno Oliveira, na do próprio Gabriel, na do André, na do Albert. Enfim, todo mundo colocou Michael Penix Jr. como seu quarterback. André, é para tudo isso mesmo? É o melhor quarterback hoje do país? Sim, não, por quê? Bom, vem jogando muito bem, né? O último jogo contra a Oregon já provou isso. Claro, não é só um jogo que a gente fez a votação, fez durante a temporada toda, mas os números dele provam que ele tá sendo o melhor quarterback da temporada. Vocês que me conhecem sabem que eu sempre falo, estatística ela é mentirosa, estatística ela nem sempre mostra a verdade, até porque você às vezes enfrenta adversários muito fracos e as suas estatísticas podem acabar explodindo, né? Sendo
altíssimas. O Michael Penix, ele tem umas estatísticas muito boas, mas ele realmente vem sendo um quarterback sólido. Ele vem tendo um trabalho muito bom no pocket na Universidade de Washington, né? Washington Huskies. Sabe fazer uma leitura progressiva muito bem, vem sendo um quarterback muito tranquilo em seu jogo, mesmo pressionado, ele consegue encontrar o seu alvo e não se desespera, toma as decisões corretas quando entra em campo, né? Quando se sente pressionado, quando tem que sair do pocket, tem que jogar a bola fora. É um cara que não força tanto assim passes, algo que nas últimas temporadas ele acontecia um pouco com ele, né? Nessa temporada já está sendo um cara mais seguro. Dito isso tudo, o Michael Penix unânime no College Cast e com razão, tá? Quarterback número 1 por enquanto nessa temporada. Gabriel, quer fazer algum comentário aí sobre o Michael Penix Jr.? Não, o comentário é assim que se você pegar a carreira dele, é uma carreira de evolução, constante evolução, que é isso que a gente quer ver num atleta de college football, principalmente no quarterback, né? A gente quer ver sempre esse cara evoluindo, 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 evoluindo. E ano passado mesmo eu já tinha feito um ótimo ano com o Washington, esse ano que pode ser, né, o grande step up de Washington, para quem sabe voltar pro playoff, né, porque eles, com essa vitória de Oregon, eles praticamente mandaram um alô, opa, tamo aqui. Com o USC dando aquela pipocada naquele projeto de defesa, Washington é hoje o grande favorito da Pac-12 para chegar no playoff. E o Michael Penix, ele é hoje, assim, eu imagino que nas casas de aposta em Las Vegas é o grande líder para levar o Heisman. Então, unanimidade assim, não tem como discordar. Perfeito, Michael Penix Jr., nosso quarterback no Mid-Season All-American do College Cast. Agora começam as divergências, senhoras e senhores, então já pegue sua pipoca, meme do Michael Jackson dele comendo pipoquinha esperando a treta. Let's go! Running backs, a minha lista pessoal, Audric Team de Notre Dame e uma surpresa, eu duvido que alguém pensou que eu colocaria esse cara, Ashton Jeanty de Boise State. O Deontay, para quem não sabe, é neste momento o líder da primeira divisão em jardas e é o vice-líder da primeira divisão em touchdowns. E também é um dos 5 principais jogadores da primeira divisão em jardas por carregada. Ele tem uma média de 14 jardas por carregada até o momento lá em Boise State. Tem sido o grande as dessa equipe. Então, Audric Team e Ashton Jeanty é a minha escolha. O Gabriel também colocou o Audric Team de Notre Dame, mas ele completou a lista dele de running back com Jonathan Brooks, da Universidade do Texas. Também um grande jogador, né? A gente sabe de todo o papel que ele está desempenhando nessa temporada dos Longhorns. E para fechar, o André também foi com o Audric Team, mas completou a lista dele com Blake Corum. André e Gabriel. Vamos começar com o Gabriel, vamos inverter a ordem. Primeiro, por que você acha que ele está acima dos outros dois que a gente colocou aqui nessa discussão de RB2 ao lado do Audric Team? Eu vejo a temporada do Brooks como bem sólida. Se você pegar, obviamente, como o André falou, né, os números às vezes mentem. Mas é difícil não pegar um cara que tem média de 6,7 jardas por carregada. É muito difícil não colocar. E, assim, o time de Texas, às vezes, quando trava mais ou menos o jogo, eles vão pro Brooks. E o Brooks tá sendo essa válvula de escape, tá sendo aquele cara seguro e tudo mais. Como na Big 12 cara, é um jogo mais ofensivo, você não precisa depender tanto do Quinn Ewers. Deixa ele lá descansando, descansa esse braço. Pra quando for um jogo, por exemplo, como foi contra uma Alabama, ele tiver que lançar 40 vezes, ele vai ter o braço. Então, para mim, eu coloco o Brooks como segundo lugar. Né? Esse time foi aqui unânime para todos. Eu imagino que até para o pessoal que vai assistir vai ser unânime, mas eu acredito que o Brooks, hoje, para mim, é o segundo melhor. Mas vamos ver, né? Para mim é o segundo. E André, por que você acha que é o Blake Corum? Bom, Michigan é o segundo no ranking atualmente e não é por conta somente do DJ McCartney, né? Que inclusive não é um quarterback muito confiável, não é um dos melhores quarterbacks do college football. E quem faz esse equilíbrio com ele e consegue fazer que esse ataque ande, e ande muito bem, inclusive, é o Blake Corum.
né? O Blake Corum, ele pode não ser líder em estatística, não pode ser o melhor running back em TDs também, né? Ser o número 1, mas ele, em compensação, é um cara que ajuda o ataque a renovar as descidas, né? Consegue sempre aquele first down, consegue fazer com que o ataque sempre se sinta confortável e faz com que o ataque fique em campo, né? Então, assim, e de novo, como eu disse na situação do Michael Penix, e você mesmo citou, Pinho, estatística, e o Gabriel também, estatisticamente, né? Michigan não enfrenta adversários tão fáceis assim. Claro, tem um outro adversário que é mais tranquilo, e aí ok, mas a maioria até agora da temporada estão sendo jogos onde Michigan está se prevalecendo, não enfrentou adversários tão fracos assim, e Blake Corum conseguiu ser destaque nesses jogos. Então, para mim, nada mais justo do que colocar ele como o running back número 2 atrás do Steam, que obviamente tá correndo muito, está sendo um grande nome de Notre Dame e fazendo com que o ataque de Notre Dame também ande, né? Lembrando que o Sam Hartman também não é um quarterback tão confiável. Então, acho que essa dupla condiz muito com a realidade de ambos os times. Para vocês verem como isso tá divergente, nós tivemos 5 ballots. Nós 3 aqui, mais o Bruno e o Albert. O Bruno não colocou nenhum dos nossos 3 aqui. O Bruno colocou no dele o Omarion Hampton de North Carolina. E o Albert também. Também foi de Omarion Hampton. A gente não tem eles aqui para defender a hipótese. Então a gente tem que tomar uma decisão entre nós 3. É para isso que a gente está nesse momento e por isso que a gente está aqui trazendo as nossas discussões. Então, vamos lá. Eu vou dar o voto de Minerva se for necessário. Se o Gabriel e o André chegarem a uma. Eles têm a decisão, tá feito. Então, Gabriel, André, diante daquilo que os outros colocaram e diante daquilo que eu coloquei para defender também o meu ponto, vocês que gostariam de mudar o seu voto, concordam sobre outro jogador, ou vocês ainda querem manter o voto de vocês, respectivamente, no Jonathan Brooks e no Blake Corum, pensando que a gente tem que definir aqui quem vai ser o RB2 do consensual? Vou começar com o Gabriel. Eu mantenho o Brooks. Mantenho o Brooks. André? Eu também não mudo o Blake Corum, não. Eu acho que o Blake Corum, ele é o segundo running back dessa classe, inclusive. Muito bem, então eu vou ter que decidir entre os dois. Eu vou decidir, vou de acordo com o Gabriel, acho que o Jonathan Brooks, ele tem sido o grande nome desse time da Texas Longhorns. Eu acho que, inclusive, ele hoje é o running back número 2 em atividade no college football, excluindo questão de draft. Jogo dentro de campo, eu acho que o Jonathan Brooks seria o meu RB2, portanto, o Jonathan Brooks está eleito nosso running back ao lado de Audric Steve. Vamos agora falar um pouquinho sobre os wide receivers. Na minha lista, Rome Odunze, de Washington, companheiro do Michael Penix Jr., e Malik Neighbors, de LSU. Esses foram os meus escolhidos na minha lista pessoal. Na lista do Gabriel, a gente teve também o Rome Odunze, de Washington, e o Torrey Horton, de Colorado State. E na lista do André, nós tivemos Marvin Harrison Jr. e Malik Neighbors. Ou seja, nós não tivemos Romeo Dunze na lista do André, nós não tivemos Malik Neighbors na lista do Gabriel. Nos lugares deles, tivemos Marvin Harrison Jr. e nós tivemos o sonho de consumo de Colorado State, Torrey Horton. Ô, Gabriel, escolha bem diferente essa sua no Horton, hein? Explica aí o que você viu nesse menino de Colorado State que vale para ele a posição de WR2 no nosso ranking. Ele consegue se destacar em Colorado State. É isso. Né? Os jogos que ele tem, ele é dominante como wide receiver jogando pro Colorado State. A gente tem que lembrar, obviamente, né? Lembrar os outros programas menores, que tem ali o cara que caindo no time certo no futuro draft, meu amigo, ele vai fazer o estrago. Só lembrar que, se não me engano, o próprio Cooper Kupp, eu acho que ele é de Eastern Michigan, se eu não me engano. Se eu não me engano, ele é de ou da FCS, agora eu não me recordo. O Cooper Kupp era de Eastern Washington, é a faculdade do Campo Vermelho. Nossa, então. O cara saiu lá da casa do chapéu pra se destacar e o Horton tá se mostrando isso. Ele é o terceiro colocado de todo o college em recepções. Então, um cara que conseguir se destacar num programa pequeno já é difícil.
É difícil, todo mundo sabe disso. Mas ele já vem numa temporada acima de 1.000 jardas recebidas e vai para mais uma. Então eu coloquei ele muito também por conta da representatividade. Até porque eu não quero esse o wide receiver de LSU acabando com a defesa de Alabama. Então, assim, rolou um pequeno clubismo. Mas o Horton, ele tá por méritos dele. Ô André, você colocou o Marvin Harrison Jr., eu sempre falo, ele é cotado para ser o melhor wide receiver no draft, desde Calvin Megatron Johnson. Isso é uma coisa gigantesca. A gente tá falando de um jogador que até já se aposentou da NFL, já tá no Hall da Fama e não apareceu outro wide receiver. Esse cara é o Marvin Harrison Jr. Mas eu tenho minhas negativas com relação ao Marvin Harrison Jr. Tá na nossa lista aqui. Eu acho que ele não jogou tudo isso nessa temporada ainda. Eu acho que tem gente que tá performando muito mais do que o Marvin Harrison Jr. pra estar numa lista de mid-season All-American. Me convença do contrário, André Lima. Bom, o que você disse já diz muito da temporada, do porquê ele tá sofrendo essa temporada, né? É um cara que tá tendo marcação quase que dupla em todas as jogadas, sempre tem um corner e um safety em cima dele. Ele não tem tempo para respirar praticamente quando tá em campo, porque, bom, a marcação, como eu falei, sempre tá em cima dele, sempre tem alguém, ou pelo menos 1 a 2 jogadores em cima, às vezes até 3, eu já vi situações dessas acontecerem, e ele consegue ainda assim recepcionar passes. Claro, não tem como você ficar soltando bola toda hora para ele por conta disso. Ele puxa a marcação também por conta dessa situação, ou seja, sempre vai ter um companheiro livre no meio do campo, porque o safety vai estar cobrindo ele. E por isso que eu coloco ele também como um jogador que tá no All-America, no nosso All-America, sabe? Porque não é somente recepcionar, não é somente só pegar bolas e fim de história. É você saber lidar com as situações e com as condições que o jogo te coloca, né? A gente percebe que o Gabriel falou sobre o wide receiver na NFL. A gente percebe que tem muito wide que se destacava no college e não consegue aparecer na NFL porque chega na NFL com aquele destaque, né? Ou tem uma temporada que assim explode logo de cara, e na temporada seguinte você tem marcação dupla, tem marcação tripla às vezes, e não consegue fazer nada, sabe? Simplesmente some, não consegue também puxar a atenção, porque ao mesmo tempo que ele tá ali com uma marcação dupla, o safety tá assim, bom, esse cara aqui já tá sob meu domínio, então eu posso continuar fazendo a leitura no campo em relação a ele, sabe? A bola não vai chegar nele, tranquilamente. Com o Harrison, a gente sabe que aparentemente ele continua sendo uma arma perigosa, porque ele já teve recepção contra a marcação dupla. Ele já ganhou de marcações duplas tranquilamente no alto, sabe? E ganhou jardas após essa recepção, inclusive. Então, por isso que eu coloco ele, sabe? Assim como eu coloquei o Malik Neighbors, que tá salvando o Jane Daniels lá em LSU, né? Porque se não fosse pelo Malik Neighbors, a gente, eu digo a gente, né? Como torcedor de LSU nesse momento, não teria muito menos vitórias do que a gente tem atualmente. Considerando que o Romeo Dunze apareceu em 4 das 5 listas, ele já está eleito, portanto, o Romeo Dunze já é um dos nossos wide receivers do nosso mid-season All-American. E considerando que o Malik Neighbors apareceu em 3 das 5 listas, ele também vai entrar. Portanto, wide receivers Romeo Dunze da Universidade de Washington e Malik Neighbors de LSU. Vamos falar um pouquinho sobre tight end agora, porque vocês acreditam que o tight end foi unânime? Que loucura! Quem poderia imaginar? Sim, senhoras e senhores, Brock Bowers da Georgia Bulldogs foi eleito por todos. André, por quê? Explica pra galera o que a gente tá vendo nesse maluco. Eu preciso dizer, é o melhor tight end da classe, da próxima classe do draft, e é o melhor tight end do college futebol disparado, né? É um cara que tá bloqueando relativamente bem, não tá sendo também um dos melhores em bloqueios, mas bloqueia ok, né? Consegue abrir seus gaps. E principalmente, que é o que todo mundo gosta de ver, né? É a recepção. E bom, é uma coisa que ele faz muito bem, sabe? Pode ter um cara em cima das costas dele, sabe? Com a mão no helmet dele, ele consegue recepcionar com uma mão só. É um cara que é muito físico, corre rotas muito bem, tem uma inteligência boa em relação ao futebol americano, ou seja, ele tem uma noção muito boa de defesas, de espaço em campo.
onde recepcionar, né? No caso, assim, se é numa bola na sideline, ele consegue girar seu corpo para poder pegar essa bola. Então, cara, nada mais justo do que ele ser o tight end unânime nessa nossa escolha. Perfeito. Brock Bowers, para quem não tá acompanhando muito, é o tight end que está sendo comparado, por exemplo, a Rob Gronkowski, a Aaron Hernandez quando saiu do college. Esqueçam a figura Aaron Hernandez do que ele fez depois. Aaron Hernandez em campo. Tá? É esse tipo de cara que a gente tá ouvindo comparações a respeito do Brock Bowers, tá? Bom, chegamos agora então nas posições de linha ofensiva. A gente vai falar só de ataque neste episódio. E aí, na semana que vem, a gente vai falar também um pouquinho sobre a defesa, porque a gente também não pode entregar o ouro de uma vez só. Mas enfim, vamos agora falar um pouquinho sobre as posições de OL, porque na posição de center, também de forma unânime, nós tivemos aí a presença do Jackson Powers Johnson, da Universidade de Oregon. Tem sido um dos centers mais prolíficos da primeira divisão, inclusive não apenas fazendo snap, mas também contra a pressão tem sido absolutamente fenomenal. Falando de OL mais especificamente, na minha lista apareceram Joe Alt, de Notre Dame, Olu Fashanu, de Penn State, Cooper Beebe, de Kansas State e Zach Zinter, da Universidade de Michigan. Na lista do Gabriel, nós tivemos os seguintes jogadores: Taliese Fuaga, de Oregon State, Olu Fashanu, de Penn State, Cooper Beebe, de Kansas State e Christian Hayes, de Yukon. E na lista do André, nós tivemos Joe Alt, de Notre Dame, Olu Fashanu, de Penn State, J.C. Layton, de Alabama, e Cedric Van Pran, de Georgia. Ou seja, o Joe Alt já está eleito. A exemplo também do Olu Fashanu, nós já temos 2 OLs e mais o center definido. Portanto, restando aí as outras 2 vagas da OL, André, vamos começar contigo. Por que J.C. Layton e Cedric Van Pran merecem ser esses 2 caras? Bom, preciso dizer alguma coisa? Cara, estão jogando bem, estão sendo 2 caras seguros, né? Então, não quero me estender muito porque o programa já tá ficando extenso e é isso. Eu acho que eles merecem estar na América e eu quero saber por que vocês discordam. Eu quero agora saber o inverso. Eu vou pegar a palavra aqui, porque tanto eu quanto o Gabriel falamos no Cooper Beebe. E o Cooper Beebe, cara, eu só quero deixar registrado uma coisa a respeito dele. Além dele ser um OL fantástico, esse menino de Kansas State, você sabia que ele é um dos 5 jogadores que menos pressões cederam na primeira divisão? Só por isso que ele é meu OL. Cara, não cede pressão. Por que OL existe? É para você segurar a pressão da linha defensiva quando seu quarterback está em situação de passe e você abrir gap no jogo terrestre. Não é para isso que ele tá lá. Se você tem um cara que não cede pressão, não cede hurry, não cede QB hit, não segue sec, não cede sec, esse cara é um dos principais OLs da classe. Então, por isso, o Cooper Beebe é o meu OL número 3 aqui. Como eu e o Gabriel votamos nele, e a gente ainda teve também a favor do Cooper Beebe o voto do Albert e o voto do Bruno, o Cooper Beebe está eleito. E na última posição, nós tivemos o Bruno votando no Zach Zinter, a exemplo de mim, e também o Albert também indo de Zach Zinter. Então, a gente vai colocar o Zach Zinter aqui com as menções honrosas feitas pelo Gabriel a Christian Haynes. Aliás, Gabriel, por que Christian Haynes de Yukon? Yukon não é time de basquete? Ah, tem que dar uma moral pros caras no futebol, né, pô? Dá uma moral, pô. Os caras, é um programa sincero, um programa gente boa, pô. Tem que dar uma moral pros caras. Além do mais, eu não entendo muito de OL, né? Então eu fiz a minha análise de OL também vendo outros sites, especialista e tudo mais. Ele apareceu em todas as listas, mesmo que menos se for honorável. Menção honorável. Alguns ele aparecia como primeiro time, segundo time, outros honorável. Então, pô, o cara de Yukon, que é um programa que acabou uns anos e só voltou agora, e tá voltando agora. No futebol, no caso. Já mostra que o cara ali, eles deram um acerto em cheio. E assim,
O Giants precisa de OL. O Giants precisa de OL. Eu vou matar todo mundo do Giants. Brincadeira. Inclusive, o Christian Haynes, ele aparece como um jogador híbrido, tá? Ele pode jogar, inclusive, como center, se for necessário. O Giants draftou um center no último draft, que foi o John Michael Schmidt. Quem sabe aí o Haynes, ele pode ser esse jogador. Ele pode fazer dupla função, quiçá pode ser uma opção aí para quem precisa de um jogador mais polivalente. Alô, Green Bay Packers, porque o Josh Myers até hoje não se encontrou na NFL. Bom, a gente fecha então as posições de ataque com esses jogadores de OL e a gente fala um pouquinho sobre times especiais, porque kicker e punter também é gente e também pontua. Na posição de kicker, eu fui de Will Richard, da Universidade do Alabama, e o punter Torrey Taylor, de Iowa. Inclusive, você aí que tá pensando, poxa, mas vocês colocaram um punter de Iowa. Sabe o que o pessoal tava falando nos Estados Unidos? Que ele é o MVP ofensivo de Iowa. Quando o punter é destaque ofensivo, é porque nós temos um problema. Quando o grande problema. punter é destaque ofensivo, nós temos um grande problema. O MVP ofensivo do seu time é um punter. Inclusive, no sábado, ele jogou contra o Wisconsin. Sabe quantos punches ele deu? 10. Sabe quantos desses foram para dentro da endzone como o touchback colocou o time adversário na linha de 25? 0. E você sabe quantos desses foram dentro da marca das 20 jardas? Todos os 10. É por isso. É por isso que ele é o nosso punter. O cara é simplesmente um cavalo para chutar. Tem direção, tem força, tem tudo. Então Torrey Taylor é o nosso punter de forma unânime. E o Will Richard, por que a gente foi com o Richard? Porque o Richard também tá perfeito na temporada, não errou nenhum chute. E ele se tornou o maior artilheiro, vamos dizer assim, o cara com mais pontos na SEC nesse último fim de semana. Então, o Will Richard acaba sendo a nossa escolha por isso. É um cara que já está muito confiável há anos, tem sido o kicker titular da Alabama Crimson Tide há muito tempo e sempre com a confiabilidade lá no alto. Então o Will Richard merece aqui o nosso voto de confiança. Inclusive, se você torce para um time da NFL que precisa de kicker, o Will Richard parece ser uma excelente escolha. Só não faça que nem o Bucks e vá na segunda rodada pique Roberto Aguayo. Aí realmente fica difícil de defender. Mas, se você precisa de kicker, a partir ali da quinta rodada é justo draftar kicker, tá? Antes disso, não faz. Não. Mas a partir dali, tá safe. Não foi o Raiders que draftou um kicker na primeira rodada? Foi o Vinatieri. Não, foi o Janikowski. Foi o Janikowski. Exato. Não faça aqui no Raiders. Não draft um kicker na primeira rodada. É isso. Bom, senhoras, a gente vai ficando por aqui então com o ataque repassando. Mid-season, All-Americans, College Cast e posições ofensivas. Michael Penix Jr., quarterback, Washington Huskies. Audric Stiem, running back, Notre Dame Fighting Irish. E Jonathan Brooks, running back, Texas Longhorns. Nos wide receivers, Malik Neighbors, LSU. E Romeo Dunze, Washington Huskies. Tight end, Brock Bowers, Universidade de Georgia, atual bicampeão nacional. O center, Jackson, Powers, Johnson, de Oregon. Os OLs, nós tivemos Olu Fashanu, de Penn State, Cooper Bibb, de Kansas State, Joe Alt, da Universidade de Notre Dame, e também Zach Zinter, da Universidade do Michigan. Kicker, Will Richard, da Alabama, e Torrey Taylor, de Iowa, como punter. Logo, logo a gente volta para falar também de defesa. Eu já adianto que defesa vai ter mais discussão. A gente discordou muito mais do que concordou. Então aguardem que logo em seguida a gente vem para falar também do outro lado da bola e discutir um pouquinho mais, porque ninguém é de ferro. Andrezito, muito obrigado. Nos vemos aí na próxima. E fica aí que daqui a pouco tem gravação de novo. Daqui a pouco tem gravação, daqui a pouco a gente vai voltar a falar mais bobagem, né? Mas aí agora não é falando sobre jogadores, é basicamente falando sobre os times. Mas dito isso tudo, é sempre bom estar com vocês, é sempre bom falar sobre college football. Vocês provavelmente não concordaram, e a galera também que assistiu esse vídeo não deve concordar com algumas escolhas minhas, mas tá tudo bem, a vida é feita disso, a vida é feita de escolhas. Dito isso, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Já diria o grande mestre Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra.
exceto a unanimidade de que Brock Bowers é o melhor tight end da classe. Gabriel, muito obrigado, nos vemos daqui a pouquinho. Valeu, Pinho, valeu, André. Até daqui a pouquinho, quando eu vou descer porrada no jogo de Alabama e Tennessee, que nós vai dar uma vingança legal, mas isso é para daqui a pouco. É isso, senhoras e senhores. Nos despedimos aqui dessa parte 1. Fiquem atentos a tudo que a gente tem programado em YouTube, em Spotify, em Google Podcasts, no Deezer, enfim, nas plataformas de mídia social. A gente tem muito conteúdo ainda até o final dessa temporada do college. E além, já diria Buzz Lightyear. Para todo mundo, nosso muitíssimo obrigado e até a próxima. Valeu!